governador Ronaldo Caiado reafirmou nesta quinta-feira, durante coletiva de imprensa em Goiânia, antes de se reunir com representantes da classe empresarial, que manterá a mobilização para tentar reverter pontos-chave da proposta de emenda constitucional de reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado. Sem dúvida que vou continuar no mesmo ritmo, trabalhando, buscando cada vez mais os dados que estão sendo levantados pela Secretaria de Economia, pelo Instituto Mauro Borges, buscando também a parceria com todas as entidades de classe, cada um hoje fazendo a sua avaliação do quanto eles serão penalizados. A OAB, como também representantes de outras profissões, já estão também levantando, como o médio e pequeno empresário dizendo a sua incapacidade de continuar sobrevivendo, a perda que as indústrias terão instaladas em Goiás por não terem mais uma política de incentivos, ao mesmo tempo, tá certo, o quanto o Estado de Goiás vai perder nesses próximos anos, no momento em que essa política foi instalada. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o aspecto da arrogância desse projeto de lei, onde vocês mesmos publicaram uma entrevista do economista que disse que, olha, o governador tem que entender que ele vai perder a autonomia mesmo. Peraí, um economista que nunca pediu um voto na vida, que não sabe a realidade do Estado, que não sabe as dificuldades que as pessoas vivem, vem aqui na minha casa para dizer a mim, tá certo, que eu não tenho direito a ter autonomia para legislar sobre aquilo que Goiás arrecada, que eu não tenho direito de propor projetos no nosso estado de Goiás. Quer dizer, eu sinceramente, eu nunca imaginei que nós pudéssemos chegar numa situação tão triste quanto essa, aonde realmente as tradings, as grandes indústrias, cada vez mais de forma gananciosa, querem desestabilizar o que está dando certo para tentar dar competitividade a eles. Eu acho que é injusto, tá certo? A reforma tributária pode ser feita, ela começou com Paulo Guedes, não foi levada adiante porque o Congresso não quis e que tratava primeiro de impostos federais e que depois seriam os impostos estaduais. Não, o que está ambientado é nos fornecer dados diante do texto. Você sabia que o texto não saiu até hoje? Você sabia que o texto votado pelos deputados, ele não foi publicado até hoje? Então, quer dizer, até a nossa assessoria tem dificuldade em saber, porque até pela manhã não havia sido publicado. A matéria foi votada e não existe. E aí ela vai chegar no Senado, aí estão dizendo que a Comissão de Assuntos Econômicos não vai discutir a série. Então, quer dizer, para que tem uma Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, que representa os entes federados, que não debate o tema? Por que esse assodamento? É porque, na verdade, gente, o assodamento é porque quando a população tomar conhecimento que ele vai pagar uma alíquota de 35% e que vai ver o que vai cair no ombro dele, tá certo? A matéria já foi aprovada. É isso. Olha, eu tenho que confessar que realmente eu não sei que, entre aspas, que força é essa que está provocando uma grave miopia em todos que estão votando esse texto. A desestruturação dos entes federados, da relevância dos governadores e dos prefeitos. É isso que é. No momento em que você retira as nossas prerrogativas, que a Constituição Federal determina como autonomia dos estados, eu poder legislar sobre a tributação e sobre os programas de incentivos para o nosso estado, isso me é cassado de uma forma subterrânea, tá certo? Sem que seja dado a discussão ou o espaço para se discutir. Agora, como é que você entende que um Senado Federal, que só tem uma finalidade, só uma, ele não tem a segunda, que é representar os entes federados. Se o Senado Federal se nega a dar oportunidade para que os estados possam debater o assunto, qual é a finalidade, então? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho buscado apoio, tá certo? Hoje mesmo, pela manhã,
eu estive com o governador Tarcísio em São Paulo, fizemos uma longa reunião, expondo as situações que realmente são situações que criam um quadro aqui de estados que foram rebaixados à condição de sub do sub. O que eu disse, nós somos subnacionais, aceitamos, agora nós somos sub-sudeste. Então eles, os 3 estados hoje, determinam qualquer modificação que possa se fazer dentro de um conselho chamado Conselho Federativo, tá certo? O povo que me elegeu não autorizou, tá certo, o Congresso Nacional tirar as prerrogativas de governador, não. Eu não sei onde é que estão vestidos com essa prerrogativa, porque se é cláusula pétrea não podia nem ser discutido. Agora, querer desconhecer que política, tá certo, de incentivo ou programas amanhã de priorização de certas regiões, isso não passa mais pelo governador, isso é o quê? Perda de prerrogativa, invasão de cláusula pétrea. Então, eu acredito que o Senado Federal deve refletir. Me estranhou muito a declaração do presidente Rodrigo Pacheco em dizer que ela vai passar apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e que vai para o plenário. Mas que pressa é essa? Por que de repente essa rapidez toda, tá certo, para querer fazer com que isso aconteça sem que a Receita Federal, já nós temos o texto, não foi publicado ainda, mas eu tenho esperança que até lá no fim do dia, quem sabe a gente manda lá para Brasília, né, o Sardinha para acabar de redigir esse texto, que era conhecido, né? Quem sabe ele acaba de redigir esse texto, e aí nós vamos tomar conhecimento, porque nem os deputados sabem o que votaram. Então, quem sabe vai aparecer agora. Então, agora vai para um Senado Federal. O presidente se omite de discutir o tema, o qual ele representa o órgão que defende a federação. Sinceramente, vamos dizer, a total perda de significado daquela casa. É algo, sim. O que o senhor espera? Eu acho que a posição do senador Vanderlan, ela é extremamente importante. Ele é presidente e senador da República. Eu já fui senador, eu sei o peso de um senador da República. Certo? Então, o senador da República, ele tem ali a presidência da comissão mais importante do Senado Federal no que diz respeito à discussão da reforma tributária. É inadmissível, inaceitável que esse tema não passe por lá. Eu vou realmente trazer aquilo que a Secretaria de Economia, daquilo que o Instituto Mauro Borges, aquilo que realmente a minha área também da Controladoria Geral do Estado, que todos estão produzindo, tá certo? Simulações para dizer o que é que vai acontecer nos próximos anos. Mas é aquela tese, mas governador, quer dizer, tem pessoas assim, descaradas que viram e falam assim, mas você não vai ser no seu governo. Quer dizer, você vê que são pessoas que não têm um mínimo de espírito público nem respeito pelos estados que representam. Não é questão de ser meu mandato, é questão de ser um estado de Goiás. É para isso que eu fui eleito. Eu não fui eleito aqui por outro motivo, fui para defender meu estado de Goiás. Essa é a minha luta, que eu acho que todos os governadores tinham que entender que não é amanhã, olha, eu vou lhe dar uma mesadinha a mais do Fundo de Desenvolvimento, olha, eu vou lhe dar uma mesadinha a mais do Fundo de Compensação, que você amanhã se cale diante dessa situação toda que é a perda da prerrogativa sua de governar.